Fala aí, bomberenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, deixa o like, se inscreva no canal e bora lá para um giro de notícias do nosso Verdão, que está aí no mercado de transferência. Não tá muito rápido, tá meio devagar, quase parando, né? Mas vamos lá, tem algumas informações aqui para vocês. E você que ainda não tá assistindo filmes, séries, não tem uma ótima grade de conteúdo, então faz o seguinte, chama o TV Torcida no primeiro comentário e na descrição, teste na hora, você vai fazer com o pessoal, você vai ter uma grade de canais completa e um excelente custo-benefício, eu recomendo aí pra vocês. Vocês vão ter canais de esportes, uma grande variedade aí pra vocês, beleza? Seguinte, gente, primeira coisa aqui, eu não sei porque o Palmeiras ainda tá sondando esse cara, Carlos Vinícius, jogador que tá no Fulham, o Bahia também está muito interessado, então isso já me anima um pouco, porque você tem um outro time querendo junto com o Palmeiras que já foi atrás desse cara no ano passado, tudo. Uma hora o Palmeiras queria o Caio Jorge, que era um jogador que o Palmeiras tentaria um empréstimo, não rolou, o jogador parece que quer continuar na Europa e volta aí as cargas para o centroavante. De verdade, gente, eu não traria o Carlos Vinícius, eu não acho ele esse atacante todo. Se fosse para trazer um camisa 9, eu traria um cara para chegar para fazer um estrago. De verdade, o Carlos Vinícius eu não acho esse jogador. De verdade, é melhor dar sequência pro Lopes. É melhor dar sequência pro Flaco Lopes do que trazer o Carlos Vinícius. Você traz um outro atacante, aí é uma outra coisa. Mas esse daí eu não traria e o Bahia também está interessado. Tomara que o Bahia passe na nossa frente e leve. Outro jogador que o Palmeiras está de olho, o Thiago Fernandes falou sobre isso, é o Bernard, ex-Atlético Mineiro, que está no Palatinai com os 30 anos. O contrato dele acaba no meio do ano agora, tá? Mas, já vou avisar para vocês, o Atlético Mineiro vai ter a preferência, tá? Se ele voltar pro Brasil, o Atlético terá a preferência dele, ainda mais que o Atlético está tentando se livrar lá do Vargas, tudo. É um jogador que, não sei se o Bernard vai jogar de ponta, se ele vai jogar mais como meio campo, mas o alegria nas pernas, aí como falam, o Palmeiras já sondou ele algumas vezes e quer saber se ele está interessado em voltar pro Brasil, só que se for contratar, vai ter que brigar com o Atlético Mineiro. Vamos dizer que o Carlos Vinícius seja um grande jogador, você pode gostar do Carlos Vinícius, eu não acho eu não traria esse jogador para o Palmeiras. Respeito a sua opinião, mas eu prefiro um Firmino, tá com 32 anos, é um jogador que com o Abel Ferreira acho que renderia muito, é um cara inteligente, um cara que sabe jogar dentro da área, cabeceia, faz pivô, eu acho que seria um jogador melhor. Mas vamos pensar que o Carlos Vinícius é um grande jogador e o Bernard também. Vocês percebem que para contratar jogadores, como a concorrência aumenta, como aumentou do tempo pra cá, agora você racha com o Bahia. Olha lá, o Bahia quer jogadores. O Bahia tá muito próximo de levar o Everton Ribeiro, inclusive. O Everton Ribeiro, isso mesmo. O Bahia fez uma oferta melhor que a do Flamengo e tá nas mãos dele decidir se ele renova com o Flamengo um ano pra ganhar a mesma coisa ou se ele vai pro Bahia e aí receberia mais e ainda teria mais um ano de contrato. Palmeiras nem entrou na dividida. O Rodrigo Garo, que é um bom jogador do Tadieres, foi pro Corinthians. Você precisa ter um diferencial nas negociações. E geralmente são os argumentos, são a forma de negociar, é o que você fala pro jogador. A nossa diretoria, né? E isso acaba faltando em muitos momentos que vocês percebem que a Leila vem com desculpas que não consegue trazer atletas pro Palmeiras. Os jogadores não querem vir pro Brasil. Aí vem o Soares, vem o Paulinho pro Atlético Mineiro. Aí você vê o Lucas Alário agora, que eu já vou falar, muito próximo do Internacional. Os caras estão na Europa, vem pro Brasil? Qual que é a desculpa? Então, na verdade, o nome disso é falta de competência. E aí querem usar outros argumentos. Sobre o Lucas Alário, que eu queria comentar com vocês, eu acho que contratar o Alário agora e no ano passado, no começo do ano, quando nós queríamos, quando ele estava jogando bem no Leverkusen, aí ele foi pro Eintracht Frankfurt, ele não vem fazendo gols, ele vem jogando pouco lá no time alemão e ele está aceitando voltar. Só que o Inter está trazendo o jogador. Ele é um grande jogador. Se ele vai dar certo aqui ou não, não temos como saber. O Lucas Alário está com 31 anos, centroavante, que o River Plate também queria, e o Inter está muito próximo, o César Luiz Merlo falou sobre isso, de contratar. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, por que o Inter está conseguindo agora e o Palmeiras foi ano passado e não conseguiu? Então, essas coisas que a gente percebe que falta no Palmeiras, falta alguma coisa ali, o Abel Ferreira não é o suficiente, o elenco multicampeão não é suficiente, ser bicampeão brasileiro, ter ganho 2 das últimas 4 Libertadores não é suficiente, os jogadores ainda preferem ir para outros lugares. Alguma coisa errada tem, porque a grande questão é, quando surgir grandes oportunidades, o jogador está optando sempre por outros clubes e não opta pelo Palmeiras. Qual é o problema do atleta vir jogar aqui? Alguma coisa errada tem. O Palmeiras continua aí sondando. O que eu percebo, da mesma forma que está acontecendo em outras temporadas, um Palmeiras meio que não sabe o que quer, sabe?
ou então tá meio que enrolando, deixando o tempo passar, tudo. Você vai atrás do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius chega no Palmeiras, resolve os problemas do Palmeiras, ele vira o centroavante assim que... difícil, né, gente? Não é esse cara. O Bernard é um jogador que tá na Grécia, já tá um tempinho lá, não tá jogando também um grande futebol. Então, o Palmeiras aí parece estar tentando trazer jogadores e não sabe exatamente quem, porque cada hora você escuta um outro atleta. Não tem proposta pelo Carlos Vinícius e não tem proposta pelo Bernard. O Palmeiras está sondando, que é o que o Palmeiras mais vem fazendo no mercado nos últimos tempos. Enquanto o Palmeiras sonda, outros vão lá e levam e fecham as contratações. Repito, o ano de 2024, esse ano vai ser pesado de tantos jogos e competições aí e os desfalques que o Palmeiras vai ter. E para concluir aqui, pessoal, mais um jogador que o Palmeiras queria e outro time foi lá e contratou. O Bahia contratou Jean Lucas, que estava no Santos, pagou 4,5 milhões de euros. O Bahia pagou 4,5 milhões de euros no Jean Lucas, jogador que o Palmeiras queria muito, chegou a ser a prioridade depois da saída do Danilo, certo? Já falei do Rodrigo Garo, que o Corinthians levou, Lucas Alário, que é um grande atacante, pode não estar numa boa fase, mas é um grande atacante, agora foi muito bem no River Plate, foi muito bem no Leverkusen, e o Inter trouxe. Eu prefiro 1000 vezes o Lucas Alário do que o Carlos Vinícius. E isso que nós não entendemos. O Jean Lucas vai para o Bahia. Eu acho que nós nem precisamos nesse momento do Jean Lucas. Mas a questão, o que assusta e o que mostra pra gente assim uma total falta de confiança na diretoria é isso. Os outros clubes vão lá e levam. Se tiver o Bernard, se tiver que escolher entre Palmeiras e Atlético, vocês acham quem leva o jogador? Independente se você quer o jogador ou não. E outros clubes aí você vê levando os atletas que o Palmeiras remou e não levou. Isso gera muito incômodo, pelo menos em mim, e eu tenho certeza que em grande parte do torcedor. Agora, por que que isso acontece? Alguém deveria explicar. Quem deveria explicar é a dona que se acha a mais inteligente do futebol brasileiro e mundial, que sempre tem resposta para tudo, mas... a gente sabe que é só enrolação. Isso preocupa. Isso preocupa porque são jogadores que o Abel pediu, queria contar e estão indo para outros times. Por que que foram para outros times? Vocês sabem a resposta, né? Beleza, galera? Tamo junto. Obrigado pela sua presença. É um vídeo com informações e para você também refletir sobre isso que eu falei e deixe sua opinião, que é muito importante. Beleza? Valeu, é nóis.